Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Andreian, escrevente do TJ São Paulo e também aprovado no último concurso de oficial de promotoria. Mais um vídeo aqui, hoje falando do Código de Processo Penal, artigos que estão previstos no edital de oficial de promotoria. Já vamos aqui colocar para você na tela os artigos principais que eu acho que são os que têm mais chances de serem cobrados lá na sua prova, tá bom? Olha só, com muita calma, isso daqui que eu vou mostrar você precisa saber, tá certo? Vamos lá então. Olha só, vamos lá então, processo penal, Ministério Público de São Paulo. Lembrando, pessoal, o primeiro link na descrição tem questões inéditas das resoluções e leis que estão aí previstas na sua prova, tá? E também questões anteriores, todas comentadas, alternativa por alternativa, gabarito sintético. Então, um caderno aí pensado para ser um complemento aqui dessas aulas, porque ele traz questões mais importantes aí de assuntos que com certeza estarão na sua prova, noções de direito, tá? Caderno de noções de direito. Vamos lá então, pessoal. Separei alguns artigos aqui, começando pelo artigo 25. Nele diz que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Parece simples, porém, o pessoal às vezes acaba se tendo um pouquinho de dificuldade se esse artigo 25 vem em forma de casinho. Então ele fala lá, o João fez não sei o que, e aí depois de oferecer a denúncia, ou antes de oferecer a denúncia, ele decidiu se retratar. Então, tá certo ou tá errado? Aí tá certo, pessoal, porque o correto é o quê? A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Se for antes, então pode ser retratável, tá certo? Artigo 28, parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. O importante nesse caso é você saber esse prazo, porque ele pode ser perguntado em prova, tá bom? E veja que o parágrafo 1º, ali no início, ele cita o quê? Se a vítima, tá? Ou o seu representante não concordar com o arquivamento do inquérito policial. Então houve ali um inquérito, o Ministério Público decidiu por arquivar, ou ainda, o Ministério Público não, mas a autoridade policial ali, que fez o inquérito policial, se não concordar então com esse arquivamento, a vítima pode aí desse prazo da comunicação, certo? Desse arquivamento, submeter a matéria à revisão da instância competente, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, presta atenção nisso, porque isso pode estar em sua prova. Agora, olha só, pessoal, isso daí, tudo que está no artigo 28A, que foi incluído por essa lei aí, 13.964/2019, lá do Código de Processo Penal, fala do acordo de não persecução penal, tá? E foi o que eu escrevi embaixo, pessoal. Praticamente todos os artigos, com incisos e parágrafos, então todo o artigo aí, 28A, com seus incisos e parágrafos, é praticamente uma cópia do que consta na resolução 1364/2021, que está previsto em sua prova, que eu já gravei vídeo aqui sobre ela, falando inclusive desse acordo de não persecução penal. Basicamente, pessoal, o que está na resolução é ao contrário, é uma cópia do que está no Código de Processo Penal. Inclusive, provavelmente o MP de São Paulo editou essa resolução com esse objetivo, para que seguisse, certo, uma regulamentação do Código de Processo Penal, porque eles falam mais ou menos a mesma coisa, a mesma língua, tá? Dá uma olhadinha depois, compare o capítulo que trata dentro dessa resolução do Acordo de Não Persecução Penal com esse artigo 28A do Código de Processo Penal, ambos previstos na sua prova. Então veja, essa historinha aí de acordo de não persecução penal, se não cair na resolução, cai aqui no Código de Processo Penal, tá? Vai estar na sua prova. Dentro da parte de processo penal da sua prova, tem essa resolução, tem o Código de Processo Penal. Estará na sua prova questão ou questões falando do acordo de não persecução penal. Estou avisando, você precisa dar muito ênfase para isso, tá certo? Bom, dei o recado aqui, vamos continuar então. Por isso que eu nem vou citar, tá, pessoal? Eu coloquei aí, nem vou citar porque é a mesma coisa que tá lá na resolução, tá? Praticamente a mesma coisa. Então, estuda lá, estuda aqui, tá? É um estudo só, praticamente. Dando sequência, pessoal, olha só. Artigo 46 fala que o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, tá? Ou ainda,
com data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. Ou de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado, tá? E nesse caso, no último caso, se houver a devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se ao prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Sinceramente, eu acho que isso também está na sua prova, tá? Então, memorize esses prazos se o réu estiver preso ou solto, tá? Então, 5 dias, réu preso, 15 dias, solto ou afiançado. Eu acho que isso estará na sua prova também. E artigo, pessoal, 258, eu vou destacar um negócio para você aqui, olha só. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, parente consanguíneo afim, linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, e a eles se estendem também, no que for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e impedimento dos juízes. Por que eu destaquei isso daqui? Você sabe dizer? Veja que aqui a gente está falando que aplica-se a mesma coisa que aplica aos juízes, quanto a suspeição e impedimento. Até aí você entendeu. Mas o que quer dizer essa parte inicial, falando que não funcionarão? O que será que quer dizer? Vou te explicar isso agora mostrando uma questãozinha, olha só. Ministério Público de Pernambuco, promotor de justiça. Parece difícil, mas é uma questão bem possível de estar na sua prova. Ó, Fundação Carlos Chaga 2022. O Código de Processo Penal estabelece que os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, parente consanguíneo afim, na linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. A regra processual prevê, em relação ao Ministério Público, causas de ilegitimidade, litigância de má-fé, suspeição, falta funcional, impedimento. Aí você vai falar, ué, André, aqui está escrito as duas coisas, suspeição, impedimento aos juízes. Mas veja, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com a parte inicial, tá? Aqui só está falando que, inclusive, aplica-se o que está escrito relativo aos juízes em respeito à suspeição e impedimento. Mas o que é essa parte inicial? Os órgãos do Ministério Público não funcionarão, pessoal. Se tiver ali cônjuge, parente, em linha reta, enfim, não funcionarão. Ou seja, pessoal, a parte inicial aqui também é um impedimento, tá bom? Então, é uma forma de impedimento também. Ou seja, pessoal, se a questão aqui está perguntando o Código Processual não funcionarão nos processos, tal, a regra processual, qual que é a regra essa? É a regra do impedimento, alternativa E, tá? Então, a alternativa E é o nosso gabarito, porque aqui é uma causa de impedimento, porque não funcionarão, tá? Tá bem claro, não é uma possibilidade de suspeição, é um impedimento, tá? Então, veja, essa questão está lá no caderno de questões, aqui no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Só para você entender que isso aí pode cair na sua prova. Não estava escrito que era impedimento, né? Mas a resposta era impedimento. Então, esse tipo de coisa que você precisa ficar ligado, pode estar na tua prova. Por isso que eu peguei algumas questõezinhas selecionadas, porque isso vai fazer diferença, tá? Tá comentado e aí você vai entender algumas coisas que às vezes não tá escrito, mas que está subentendido, tá? Porque é aquilo de fato. Mas por isso que você precisa fazer questão, tá? Questõezinhas selecionadas aqui no caderno de legislação, tá? Caderno de questões aqui para você que quer treinar para essa prova. Se inscreve aqui no canal, pessoal, dá o curtir aqui se você tá gostando e assiste os próximos vídeos, tá? Mas se inscreve aí para privilegiar esse trabalho aqui gratuito que eu tô tentando ajudar você, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.